Pessoal, não tem jeito. A mídia brasileira realmente exagera em seus posicionamentos. E quando falamos de Daniela Lima, a coisa fica ainda mais absurda. A jornalista que se diz isenta não faz questão nenhuma de esconder seu viés. E o que temos? Mais uma vez, ela serve de capacho para a narrativa que favorece o governo Lula, sem qualquer tipo de crítica construtiva. O que se vê na prática é uma defesa cega, sem qualquer tipo de questionamento sobre as falhas do governo. Em sua mais recente manifestação, Daniela Lima tenta, mais uma vez, proteger o presidente e seus aliados, enquanto se faz de surda às críticas que vêm de diversos setores da sociedade. A falta de sensatez e o aparente alinhamento com a esquerda deixam claro o quanto a mídia brasileira tem perdido sua credibilidade. Para quem ainda tem dúvidas, basta olhar para os posicionamentos dela. Sempre um passo atrás da verdade, distorcendo fatos e fechando os olhos para os escândalos que afetam o Brasil. Mas será que Daniela Lima vai continuar ignorando a realidade? Ou será que os dados e a verdade finalmente vão alcançar a jornalista? A população já não aguenta mais tanta manipulação e é hora de mostrarmos quem realmente está em jogo nesse cenário. O que mais nos chama a atenção é como figuras como Daniela Lima não apenas participam dessa narrativa distorcida, mas, na verdade, ela se torna uma das maiores propagadoras da mentira. Em uma tentativa desesperada de proteger o governo de Lula, a mídia brasileira, com suas jornalistas imparciais como Lima, tem sido uma verdadeira máquina de criar versões fantasiosas da realidade. E qual é o objetivo disso? Enganar o público e desviar o foco dos verdadeiros problemas que o Brasil enfrenta sob o comando do PT. Não é mais novidade que a esquerda brasileira sempre usou os meios de comunicação para se fortalecer. A pergunta é: até quando a população vai engolir esse discurso? Estamos diante de um momento crítico, onde a manipulação não é apenas algo implícito, mas é escancarada. Lima, ao lado de tantos outros, fecha os olhos para as falcatruas, os escândalos e a corrupção do governo atual. Eles preferem calar-se e fazer de conta que está tudo bem, enquanto o Brasil afunda mais e mais. Enquanto isso, figuras da direita, como Jair Bolsonaro, estão sendo constantemente atacados por fazerem algo que realmente mexe com a estrutura do sistema. Dizer a verdade e expor a podridão da política. Claro, a mídia nunca vai admitir isso, mas é importante lembrar: a verdade, por mais incômoda que seja, sempre prevalece. E se Daniela Lima e a mídia continuam nessa linha, a população vai começar a perceber de uma vez por todas quem realmente está comprometido com a verdade e com o futuro do Brasil. Agora vamos analisar um dos aspectos mais absurdos dessa defesa cega que a mídia faz de Lula. Como é possível uma jornalista como Daniela Lima se manter tão fiel a um governo que está repleto de falhas, corrupção e escândalos? O que ela tenta esconder ao continuar apoiando um presidente cujas ações estão desmoronando cada vez mais a credibilidade do Brasil no cenário internacional? Essa lealdade de Lima e tantos outros jornalistas à figura de Lula beira o fanatismo. Eles se recusam a ver a realidade nua e crua que está acontecendo ao redor. A inflação disparando, a falta de investimentos no setor público, o caos nas fronteiras, a radicalização do discurso de esquerda e muito mais. Em vez de fazerem o seu trabalho, que é ser críticos e investigar, esses profissionais preferem se tornar defensores de um projeto político falido. Essa postura é, sem dúvida, um reflexo do que está acontecendo com a mídia no Brasil. Ela não se importa mais com a verdade, mas com a manutenção de um status quo que serve a seus próprios interesses. E o pior de tudo é que esse comportamento é absolutamente incoerente. Durante o governo de Bolsonaro, a mídia se tornou uma verdadeira máquina de caça a falhas, distorcendo até as palavras mais simples para criar uma narrativa de caos. Agora, com Lula no poder, a mesma mídia fecha os olhos para o desgoverno e tenta nos convencer de que tudo está bem. A incoerência é de tirar o fôlego. O apoio incansável a Lula por parte de Daniela Lima e seus colegas não passa de uma tentativa de manter o controle sobre a narrativa, mas a realidade está gritando. E a direita, ao contrário, não se cala. Os movimentos que surgem de líderes conservadores estão tomando força, não com base em mentiras,
mas na verdade, que é o que realmente assusta a elite da esquerda. Mas o que está por trás dessa defesa incessante de Lula por figuras como Daniela Lima? O que esses jornalistas não falam, ou pior, omitem, são as consequências desastrosas de suas políticas econômicas para a população brasileira. O Brasil está pagando um preço alto pelas medidas adotadas por esse governo, e é alarmante como a mídia ainda tenta encobrir os efeitos devastadores dessas decisões. A inflação, que Lula tanto tenta minimizar, não para de crescer, e as famílias brasileiras estão cada vez mais pressionadas com o custo de vida. O aumento da gasolina, dos alimentos e de outros itens essenciais está afetando diretamente a vida de milhões de brasileiros. No entanto, ao invés de questionar, a mídia preferiu abraçar Lula, ignorando o sofrimento das pessoas. Como é possível que jornalistas que se dizem comprometidos com a verdade, como Daniela Lima, fiquem em silêncio diante desse cenário? A postura de defesa cega de Lula esconde uma realidade cruel. Os setores mais vulneráveis estão sendo esmagados por políticas econômicas ineficazes, enquanto uma classe política enriquecida com alianças corruptas segue impune. Enquanto a população luta para sobreviver, o governo se dedica a agradar grandes interesses internacionais, que não têm nenhum compromisso com o bem-estar da população. Não há nenhuma surpresa que, em tempos de crise, a direita surge com alternativas mais sólidas e pragmáticas, que realmente se preocupam com a melhoria da vida dos brasileiros. A pergunta que fica é: até quando vamos permitir que a mídia e figuras como Daniela Lima distorçam a realidade para proteger um governo falido? Quando falamos de corrupção, sabemos que o Brasil é um terreno fértil para escândalos políticos. E, para nossa surpresa, a mídia, que deveria ser o farol da verdade, se cala diante das evidências de corrupção envolvendo aliados de Lula. Em vez de investigar e expor, muitos jornalistas, como Daniela Lima, preferem ignorar ou até defender práticas que estão destruindo a moralidade e a justiça no país. Se olharmos para o governo de Lula, não podemos deixar de notar a imensa rede de corrupção que se espalhou durante seus mandatos anteriores. Os esquemas de desvios de verbas públicas, compra de apoio político e propinas eram escancarados. E agora, com o retorno de Lula ao poder, vemos a repetição desses mesmos comportamentos, com a mídia mais uma vez adotando uma postura conivente. Ao invés de cobrar respostas, figuras como Daniela Lima preferem manter-se em silêncio ou até justificar esses atos, algo incompreensível para qualquer pessoa que busque uma política limpa e ética. O contraste é evidente. Enquanto a direita exige transparência, responsabilização e punição para os corruptos, a esquerda, com apoio de parte da mídia, faz de tudo para minimizar a gravidade dos escândalos. E essa hipocrisia é claramente visível nas atitudes de jornalistas que, em um momento de crise política, deveriam ser os primeiros a denunciar, mas optam por proteger aqueles que prejudicam a população. Por que ninguém fala sobre os bilhões de reais que desaparecem sob o olhar complacente de Lula? Porque, em vez de abrir os olhos para a verdade, Daniela Lima e outros preferem se tornar defensores de um governo claramente comprometido com interesses próprios, ao invés do bem-estar do povo? Agora pensem no Brasil antes da eleição de Lula, em 2022. O país estava começando a se recuperar de uma crise econômica profunda, com o desemprego em queda, a inflação sob controle e o mercado de trabalho em expansão. Os avanços feitos pelo governo Bolsonaro não eram perfeitos, mas eram inegáveis. E então Lula retorna ao poder com a promessa de recuperar o Brasil. Mas será que ele realmente vai restaurar o país ou está apenas reafirmando seu poder para beneficiar uma elite corrupta? Logo no início de seu mandato, o Brasil já foi arrastado de volta para as políticas desastrosas que deram origem à maior crise econômica que a nação já enfrentou. As promessas de um Brasil melhor não passam de palavras vazias. O que vimos foi a volta da desordem fiscal, o aumento do controle estatal e uma série de medidas que mais parecem retroceder o país aos anos de desgoverno que o povo tanto desejava deixar para trás. Enquanto isso, o governo de Bolsonaro tinha trazido o país para a frente, apostando em reformas liberais, diminuindo a burocracia e incentivando a iniciativa privada. Os empresários estavam mais confiantes,
O Brasil estava crescendo e os índices de desenvolvimento estavam melhorando. Mas tudo isso foi interrompido quando Lula assumiu, trazendo com ele a velha política de intervencionismo e alinhamento com interesses de fora. A mídia, como Daniela Lima, parece ignorar essas realidades. Ela se recusa a destacar as falhas de Lula, preferindo focar nas supostas glórias de um governo que, na verdade, já mostra sinais claros de fracasso. E o mais alarmante é que, ao fazer isso, ela contribui para a perpetuação de um ciclo de corrupção e decadência que vai manter o Brasil estagnado enquanto outros países avançam. O futuro do Brasil está em jogo, enquanto a mídia, como Daniela Lima, segue favorecendo a narrativa de um Lula salvador. O país afunda cada vez mais nas velhas práticas de um sistema político que só beneficia os mesmos de sempre. As alianças com governos autoritários, o foco no controle da economia e a tentativa de subjugar o poder legislativo e judicial são um sinal claro de que o Brasil está indo na direção errada. No entanto, a verdadeira esperança do Brasil está naqueles que se opõem a esse ciclo vicioso. Aqueles que acreditam no potencial do país, que sabem que o Brasil pode ser mais do que um jogador submisso no cenário global. A direita, com seus princípios de liberdade econômica, autonomia e respeito pela Constituição, ainda tem a chance de devolver ao povo brasileiro o poder de decidir seu próprio destino. Precisamos de mais do que críticas vazias e discursos sem fundamento. O país precisa de líderes que realmente entendam os desafios econômicos e sociais, que não se rendam a pressões externas ou a uma mídia parcial. O Brasil pode prosperar novamente, mas isso só acontecerá se não cedermos ao retrocesso representado pelo governo de Lula e pela ala progressista. Agora, mais do que nunca, é preciso abrir os olhos para a realidade e buscar a verdade, não a versão conveniente que a mídia tenta nos impor. O Brasil não merece ser um prisioneiro das ideologias do passado. O povo merece ser livre para escolher seu próprio caminho, longe da manipulação e da manipulação da narrativa política. E como vimos ao longo desse vídeo, o futuro do país depende de nós. Não podemos permitir que a mídia e os aliados de Lula determinem o destino do Brasil. O Brasil tem tudo para ser grande, mas precisa de líderes corajosos, que enfrentem as mentiras, os escândalos e as narrativas distorcidas. Só assim poderemos garantir um Brasil forte, independente e próspero para as futuras gerações.